Olá, pessoal! Bem-vindos ao episódio desta semana do Mustard Seed Leadership Podcast. Estamos na quarta parte de uma série que, na verdade, se chama Os 5 Níveis da Liderança no Reino, mas ainda não chegamos exatamente aos níveis de liderança. O que estamos analisando são os 4 testes da liderança. Tudo isso vem de uma linda passagem das Escrituras em Mateus capítulo 20, em que Jesus está falando com seus discípulos, treinando-os em liderança. Então, antes dele descrever esses níveis de desenvolvimento da sua liderança no reino de Deus, ele explica esses 4 testes. A primeira foi a prova da glória. A segunda é a prova do sofrimento. Semana passada, analisamos o teste de autoconsciência e é isso que vou analisar hoje. Chamei isso de teste da ofensa em Mateus capítulo 20, versículos 23 e 24. Jesus disse-lhes: "Vocês beberão do meu cálice, mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai." Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Agora, fala sério, você não adora essa palavra? Indignado? É meio que assim, uma raiva dentro de você que não é tão secreta, uma forma de disfarçar o fato de que você simplesmente se ofendeu. Normalmente, indignado significa que você ofendido em segredo, mas o que você faz é alegar injustiça. Isso não tá certo. Quero dizer, eles provavelmente só ficaram bravos porque Tiago e João pediram para sentar, à direita e à esquerda de Jesus. E eles devem ter pensado, por que a gente não pensou nisso antes? Então, ficar ofendido é quando você sente que uma injustiça foi cometida contra você. E, de certa forma, você sente que está com a razão moral e que isso não está certo. E a ofensa parece justificada porque uma injustiça aconteceu. Agora, os outros 10 discípulos sentiram que isso era algum tipo de injustiça. Com certeza, eles também tinham o mesmo direito àqueles lugares à esquerda e à direita de Jesus. Bem, agora, uma ofensa revela o que realmente é mais importante dentro do seu coração. Coisas como, são seus direitos ou é, na verdade, a vontade de Deus? O que é mais importante? São seus direitos? Ou é, na verdade, o estado de um relacionamento que é mais importante? Ou são os seus direitos ou não ser prejudicado? Há uma escritura interessante em 1 Coríntios 6, versículo 7, onde Paulo disse: "O simples fato de vocês terem processos judiciais entre si significa que vocês já foram completamente derrotados. Por que não preferir ser prejudicado? Por que não preferir ser enganado? Não é incrível?" Quer dizer, Paulo, o que é realmente importante? É realmente importante que você sempre conquiste seus direitos? Ou é mais importante viver em unidade e reconciliação? Paulo mostrou aqui que brigas sobre seus direitos significam que você já foi completamente derrotado. E o que eu quero fazer é nos levar a uma passagem muito interessante. Aqui, Jesus está de volta à sua cidade natal, e isso descreve o que realmente está acontecendo quando alguém se ofende. Em Mateus capítulo 13, são os versículos 53 a 58. Diz assim: "Quando Jesus terminou essas parábolas, ele saiu dali e, chegando à sua cidade natal, começou, ensinando o povo na sinagoga, e todos ficaram admirados." Esse é o ponto de partida. Eles ficaram maravilhados com Jesus. E diz assim: "Então, eu perguntei, de onde vem a este homem essa sabedoria e esses poderes miraculosos?" Eles perguntaram: "Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E todas as suas irmãs não estão entre nós? Então, de onde vem a este homem todas essas coisas?" E ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: "Um profeta só não é honrado em sua própria terra e em sua própria casa." E ele não fez muitos milagres ali por causa da falta de fé deles. Quero dizer, isso foi uma loucura. Como eles passaram de admirados com Jesus para ofendidos com Jesus em tão pouco tempo. Algumas coisas que eu quero chamar sua atenção. 6 pontos rápidos. A principal ofensa é a falta de vontade de comemorar. Prioriza o sucesso ou as honras de outra pessoa, ou honre os outros acima de si mesmo. É exatamente isso que está acontecendo. Quando nos ofendemos porque outra pessoa está recebendo o crédito, ou a glória, ou a honra que sentíamos que talvez merecêssemos, ele é um de nós. Então, será que ele estava recebendo toda essa atenção e glória? Foi isso que aconteceu com Jesus. Foi por isso que eles se ofenderam. Em segundo lugar, as ofensas são construídas sobre argumentos que criamos para justificar sentimentos de insegurança, indignidade ou inferioridade. Repare que são 5 perguntas, não é? Ele não é um de nós? A família dele não está aqui? A gente não viu ele crescer? E o que vemos nessas 5 perguntas que eles fazem é como as mentes dele estavam construindo um argumento lógico sobre uma injustiça. Quem ele pensa que é?
E é exatamente isso que acontece quando nos ofendemos. É porque construímos um argumento na nossa mente que nos faz a vítima e transforma algo em injustiça. Em terceiro lugar, as ofensas não são dadas, mas sim tomadas. Repare, diz que eles se ofenderam, assim como o seu argumento. Culpar outra pessoa pela ofensa não faz sentido, porque a ofensa deve ser tomada por você, não dada por outra pessoa. Você não pode culpar outra pessoa por você estar ofendido. Você se ofendeu porque sente que merece isso. Isso é algo fundamental. Você nunca recebe uma ofensa, você sempre toma a ofensa. Você precisa assumir a responsabilidade pelo fato de que tomamos a decisão de nos ofender. Em quarto lugar, Jesus relacionou as ofensas à comparação. Isso é fundamental. Ele disse: um profeta não é sem honra, exceto em sua própria terra e em sua própria casa. Na raiz das ofensas está alguém que você acha que é parecido, mas que está sendo tratado ou recebendo reconhecimento acima de você. Isso não é justo. E esse era o ponto. Em outras cidades, as pessoas o celebravam porque realmente não o conheciam. Aqui, em sua própria cidade natal, eles estavam se comparando. Ele é como nós. Ele cresceu conosco. Por que ele está recebendo esse reconhecimento? Porque ele está recebendo toda a glória. Foi essa comparação. E isso levou à ofensa. Em primeiro lugar, Jesus revela que a raiz da ofensa é a falta de fé. Que interessante. Ele ficou surpreso com a falta de fé. Veja bem, o que está acontecendo é que não temos fé na bondade de Deus. Isso é injusta. Não temos fé na justiça de Deus. Não temos fé de que seja Deus quem promove. Não temos fé de que, no tempo de Deus, Ele nos dará o reconhecimento. Talvez precisemos. Na verdade, é uma falta de fé, uma murmuração contra Deus. Por que isso é injusto? E por fim, o sexto ponto. Jesus mostra que a ofensa é um ato de incredulidade. Isso fecha a porta para o poder de Deus atuando em nossas vidas. Essa falta de fé, essa ofensa, que era uma falta de fé que impediu Jesus de fazer milagres. Agora, isso deveria ser um grande alerta. Nós podemos literalmente bloquear o poder de Deus agindo em e através de nós porque ficamos ofendidos, o que é uma falta de fé. Eu me lembro que alguns anos atrás estávamos treinando 2 casais para o presbitério e já tínhamos uma data marcada para a ordenação. Mas pouco antes da ordenação, sentei com os 2 casais e disse para vocês: eu acho que vocês estão prontos. E disse para o outro casal: eu não acho que vocês estejam totalmente prontos para o presbitério ainda. Eu pude ver as perguntas surgindo. E, na verdade, eles perguntaram algumas delas: por que só nos contar pouco antes da ordenação? Por que não nos dar mais feedback antes? O que há de tão errado conosco para você ter que adiar isso? E eu via eles lutando com essa ofensa e sabia que tinham uma decisão a tomar. A verdade é que eles se ofenderam. Eles abaixaram a cabeça, ficaram ofendidos. Mas esse teste de liderança da ofensa é algo que realmente revela a prontidão e maturidade dentro dos nossos corações. Eles não ficaram ofendidos por muito tempo, o que foi lindo, pois eles foram até Deus. Eles pegaram a ofensa, aceitaram e entregaram. Se renderam a Deus. E eles levantaram a cabeça e trabalharam nas coisas que precisavam trabalhar. E então eles foram liberados e ordenados ao presbitério. E agora eles são alguns dos melhores presbíteros da nossa equipe de liderança. Eles passaram nesse teste de liderança. Muito provavelmente, esse mesmo teste, de alguma forma, vai aparecer para você. Se já não apareceu, e a forma como você lida com isso vai revelar sua prontidão e maturidade para o próximo nível de liderança. Então, deixe-me rapidamente te deixar com 3 perguntas. Primeiro, o que você aprendeu sobre ofensa com esse ensinamento? Houve algo que despertou um pensamento dentro de você? Em segundo lugar, você já se sentiu ofendido e provavelmente ou possivelmente não passou no teste? O que aconteceu e por quê? Talvez valha a pena gastar um tempo refletindo sobre isso. E por fim, número 3, você está carregando algum tipo de ofensa agora que talvez esteja bloqueando o poder de Deus de agir em você? E se sua resposta for sim para isso, se o Espírito Santo te convencer, por favor, resolva isso agora, para que você esteja pronto, para que esses níveis de liderança cresçam naquilo que Deus te chamou para fazer. Espero que isso ajude. Na próxima semana, vamos começar com 5 níveis de liderança. Até lá, que Deus abençoe e tchau por enquanto.